Olá, eu sou a Ana Rita, a coach de confiança. Olá, eu sou a Sara Esteves, a consultora de estilo, E estás a ouvir o Não Somos Barbies. onde descontraídamente partilhamos contigo ideias, os nossos bastidores e algumas histórias que não se contam dos insucessos. Basicamente, o sumo por trás de qualquer Barbie. Então, Sara, o que é que nós vamos falar hoje? Nós hoje vamos fazer uma parte 2 de um dos episódios preferidos de algumas das meninas que nos ouvem, que nos vieram dizer. Vamos ter uma parte 2 do episódio Quero Lá Saber. Vamos partilhar algumas coisas que nós queremos lá saber. E, Ana Rita, queres abrir as hostilidades? Tu queres lá Sim, saber? quero lá saber de muita coisa, não é? E portanto, se não viram a primeira parte, vão ver a primeira parte. E então vamos à segunda parte, eu quero lá saber, porque efetivamente nós temos muita coisa que queremos lá saber. Uma das coisas que eu quero lá saber é que eu tenho peças de roupa que já devem ter mais de 10 anos. E como é que eu sei isto? Porque algumas das peças de roupa que eu utilizo atualmente, eu lembro-me que as usava na faculdade, portanto, já vão assim uns jadinhos. Portanto, isso é uma coisa que eu quero lá saber. São roupas que estão boas, que ficam bem, que não estão estragadas e, portanto, eu quero lá saber qual é que é a idade que elas têm, no fundo, se elas são funcionais. Isso é o mais Mais importante. importante. E estavas agora a falar e eu estava a olhar para o que eu tenho vestido e efetivamente eu lembro-me de comprar este vestido, é um vestido mega básico da H&M, que agora não sei como nem porquê, ele me está um bocadinho mais curto, então eu uso em casa onde não tenho problemas nenhuns com isso e uso como top se for sair, porque ponho uma saia por cima, ponho umas calças por cima e está tudo certo. E eu lembro-me de eu comprar quando estava a viver na Baixa em Lisboa, que era quando eu estava na faculdade. Portanto, também, e temos aqui uma peça em direto. E eu tenho aqui outra, que esta aqui também tem, assim, eu não vou dizer que tenho 10 anos, mas eu sei que esta peça tem, esta camisola aqui, assim, tem mesmo muitos anos. Na altura nem comecei a usá-la mais, também mais recentemente, e usar um truque que tu deste, que é virar a camisola ao contrário, portanto, esta camisola ficam já a saber que eu estou a usá-la ao contrário, não se nota. Agora Se estou a reparar. resulta. Agora vou reparar, a gente está com a camisola ao contrário. Não, porque não dá para saber. Não, nós Não, não andamos com tinha as aqui a etiquetas para fora. etiqueta, não, a etiqueta estava pai aqui e eu tirei-a, portanto não se nota mesmo. Eu preciso estar ali com um olho clínico para ir ver aquela coisinha Aquele ali da. pontinho. Portanto, eu quero lá saber duas coisas. Uma, que usa uma peça que já deve ter perto de 10 anos, neste caso é esta, e que ela está ao contrário. Ah, sim, sim, sim. Não, gente, roupa é só roupa. Roupa é para ser usada, é para ser vivida lá dentro, é para nos ajudar. Para já é para nos vestir, para nos tapar do frio, para evitar que vamos para a prisão por atentado ao pudor. E é para ser usada. Há uns anos para cá, sobretudo, há uma não sei se vou conseguir dizer esta palavra. Avança. Associamos a peças quase como se fossem descartáveis. E Uhum. não pode ser. A roupa não é para usar 2 ou 3 usos, não é para ter 2 ou 3 usos e depois ser posta num contentor ou doada. Vamos investir um bocadinho mais a pensar o que é que tu queres transmitir, o que é que tu queres usar, como é que o queres fazer, e isso vai fazer com que as peças estejam contigo a serem usadas durante anos e anos e anos, e ninguém nota, porque eu tenho, há uns dias saí-me com esta e tenho usado muito. Roupa não é fruta, gente, não estraga. Quer É. dizer, pode estragar, mas não é Quer dizer, fruta, pode não passa estragar. de estação e de repente já não pode ser comida. Não, não é fruta, não é fruta. E portanto, Sim. usem a roupa com mais de 10, 20 Mas eu anos. admito que este também é um dos motivos. O facto de eu ter roupa já com muitos anos, primeiro porque eu não gosto de ir às compras, esta é a realidade. Quando eu penso que compras de roupa, eu já fico, não, Tens que chamar a Sara. tenho que chamar a Sara. Um,
E, portanto, este é um dos motivos. Quando eu vou e compro alguma coisa, uma das coisas que eu faço, e eu comecei a fazer isto há uns anos atrás, quando mudamos aqui para esta casa, se calhar era algo que eu já tinha não tão consciente, mas isto passou a ser consciente, que eu quando compro alguma coisa é mesmo porque é mesmo consciente, eu vou comprar aquela peça porque eu preciso, até porque eu gostei, pode acontecer eu ter gostado, mas normalmente eu entro numa loja de roupa com um intuito muito específico de comprar e depois eu tenho uma. Acho que nunca te contei isto, Ui. mas vou contar aqui. Olha, para além do quero lá saber, vamos lá vergonha alheia. Tudo junto. Tudo junto. Então, quando eu vou comprar, eu gosto de tomar uma decisão e ser uma decisão que eu sei que vi todas as opções que existiam e que tomo uma decisão consciente. Sim. Então, o que é que eu faço? Eu dou uma ronda na primeira volta a todas as lojas Ok. para ver o que é que há. Depois começo a experimentar para ir na última loja que eu entrei, começo a experimentar roupas. Depois dou uma outra volta para experimentar todas as roupas que me ficaram cá. Ok. E depois é a decisão final. Ou seja, pelo menos as meninas da loja vêm 3 vezes a entrar no mínimo. No mínimo. Jesus. Ok. Isso Mínimo. é um bocadinho parte de quando vou às compras com alguma cliente, há uma parte que é assim, mas também podes começar a fazer o que eu faço para as minhas clientes, que é primeiro eu procuro online. É pá, esquece. Eu já experimentei. Tira a Só que eu, metade. quer dizer, eu vejo online e depois eu chego lá, vou com uma expectativa daquilo estar lá e aquilo não está. Então, não, não vejo online, vejo tudo, faço tudo lá no local, vou, entro Pronto. na loja, vejo. Curiosamente, normalmente a compra, isto já me aconteceu algumas vezes, eu entrar numa loja e o olhar fisgar em alguma coisa e eu acho que Instinto. é aquilo. Mas não, mas espera lá, eu ainda tenho que ver a loja Y, X e Z que eu ainda não experimentei. Juro-te. Eu já experimentei este, fica bem, está aqui, fica bem, mas depois vou experimentar todos os outros que eu vi, que é para saber que toma a decisão. Isto Realmente porquê? é óbvio É que sim, é desgastante. cansativo. É Exato. desgastante. E por isso é que eu não gosto de ir às compras, não perceber, porque é mesmo uma decisão tomada com plena consciência que aquilo que eu estou a investir vale a pena e que é mesmo uma coisa que eu vou usar. E isto também porquê? Porque quando eu compro alguma peça de roupa, significa que alguma peça que está no meu armário vai sair. Ou seja, Tens esse sempre, trato. sempre que uma peça entra, uma peça sai. Pelo menos. Às vezes acontece saírem mais do que uma peça. Isto começou a acontecer Eu porque. estou a pensar, ai, tantos créditos a irem fora. Tanto Como assim? crédito de roupa. Não, sai, mas Compras. é doado. Sim, não. O que eu estava a pensar é, e se calhar algumas pessoas a ouvirem-nos pensaram exatamente a mesma coisa que eu, Ana Rita, que é, ok, faz algum sentido e está tudo bem, eu compro uma saia e alguma peça vai sair. E as pessoas que gostam de investir no seu estilo e que compram mais do que uma peça junta, se tu compras uma saia e tiras umas calças, uma t-shirt e um casaco, há aqui duas peças que não foram substituídas. Então, mas e os créditos destas duas Não. peças que É saíram? assim, Também pode. quando sai alguma coisa que eu não uso, por exemplo, pelo menos já um ano, ou seja, quando sai mais do que uma, são coisas que ou até podem já estar mesmo estragadas e simplesmente estavam. Porque assim, nós às Estou à vezes. altura delas. Pelo menos vou dizer mais uma vez vergonha alheia. Eu às vezes vejo uma peça tipo meia descosida ou já assim gasta, estragada, mas continuo a deixá-la lá, tipo, porque posso usá-la mais tarde, não sei o Não quê. és a única. Mas quando entra uma peça, aquela é a primeira que sai. É género. Boa. Ou seja, Boa. a minha exclusão não é, vou agora desfazer. Não, há um motivo. Se esta peça entrou, de certeza que há alguma peça aqui que eu já não uso, ou que uso menos, ou que está estragada. Então eu vou vendo essa exclusão. E normalmente na minha mente já está planeada qual é que é a peça que vai É. sair.
E isso é uma coisa super inteligente que tu fazes e que, de certa maneira, eu incentivo as minhas clientes a fazerem. Eu não obrigo nada, não obrigo nada de nada, mas, ou seja, não lhes digo tão estruturadamente uma entra e uma sai, mas é muito importante questionar-te então, eu estou a sentir necessidade de comprar esta peça, provavelmente porque o que eu tenho não está a satisfazer essa necessidade. E então, se não está a fazer essa necessidade, se calhar é a altura de sair. Sim, mas isto começou por uma questão de espaço, ou seja, nós temos 2 armários e são 2 armários para mim e para o Helder, e portanto é uma questão de não ficar as coisas muito cheias, mesmo assim eu sinto que está muito cheio. Foi uma questão mesmo de espaço, de otimização de espaço, e por isso é que eu meti na cabeça, ok, se comprarmos alguma coisa nova, alguma coisa vai ter que sair. E também agora, mais recentemente, quando eu digo recentemente é nos últimos anos, é uma questão mesmo de reduzir. Se vai entrar alguma coisa, é assim, eu olho para o meu armário e eu tenho tudo o que é necessário. Eu tenho casacos, tenho calças, tenho saias, tenho... Efetivamente, eu tenho mais do que roupa suficiente para... Ou seja, se vai entrar alguma coisa, vai entrar por algum motivo específico. Ou porque alguma peça se está a estragar, ou porque eu quero que esteja mais alinhada com o meu estilo, e se eu quero que esteja mais alinhada com o meu estilo, de certeza que há alguma coisa que não está alinhada com o meu estilo. Portanto, essa coisa tem que sair. Por muito que eu até goste dela, mas vai satisfazer a vida de outra pessoa. Então, frequentemente, às vezes também faço isso, frequentemente olhar, que está cansada de ver ali as coisas mais desorganizadas, e lá nos armários, e às vezes começo a fazer, olha, isto vai para doar, esta aqui vai para doar, e faço isso também de forma espontânea, ou seja, não espero só porque se eu for esperar para quando for comprar roupa, nunca sai. Não vai acontecer, não acontece assim muito periodicamente. Boa, mas é muito bom exercício. Sara, diz-me lá, o que é que tu queres lá saber? Olha, tu tocaste aí numa coisa que é provavelmente a única exceção de quando que eu quero saber, mas regra geral, tirando a arrumação do meu armário, eu quero lá saber se as coisas estão arrumadas ou desarrumadas. Ou seja, eu quero lá saber da arrumação. E isto dá-me alguns problemas com o Diogo. Porque o Diogo quer muito saber se está arrumado ou não. Então, acontece sabes, quando vais à casa de alguém e não notes a desarrumação. Eu sou a pessoa que não noto. Eu não vejo. Eu não quero lá, eu quero mesmo lá saber. E tirando algumas alturas e coisas específicas, tipo o meu armário está não é que esteja arrumado, ele está organizado porque tem de ser e tem a ver também com o meu trabalho, mas tudo o resto está na minha arrumação mais ou menos. De vez em quando. E, sim, que só pelo meu tom vocês percebem que é um arrumado que mais ninguém diria que está arrumado. Eu aí admito que eu tenho um grande... Não, lá está. Eu posso entrar numa casa que não está arrumada e para mim está tudo bem, porque para mim aquilo não me influencia a mim. Agora, eu sou um bocadinho como o Diogo, eu quero saber se aqui no meu espaço as coisas estão arrumadas e limpas. São as duas coisas, arrumadas e limpas. Não, limpas tem que estar limpo. Eu é assim, por exemplo, imagina, eu entro na sala e vejo que alguma coisa está fora do sítio. Eu agora, com o passar dos anos, porque o Helder era alguém que tipo, pegava nas coisas e onde ficava, ficava. O Helder é eu? Sim, mas repare, até nisso ele mudou. Ele chega a uma altura, de antes as coisas podiam estar, tipo, e ele agora não. Ei, está um bocado desarrumado, vamos arrumar. Ou às vezes diz, arruma lá, por favor. Pronto. E, por exemplo, eu vou dar contar aqui, mais uma vergonha alheia. Depois também me é vergonha, vá. Então nós aqui em casa, uma coisa que fazemos, pronto, a nossa cozinha é separada da sala e na nossa sala de jantar.
E então, quando vamos tomar um pequeno almoço, assim, levamos as coisas para a sala e é hábito o Hélder levar, por exemplo, o café, então, com o café, não sei o quê, e ele senta-se no chão. E eu vou dizer para ele que ele se senta no chão, porque é desconfortável e assim ele não fica muito tempo a Ok, ver ok. televisão. Só que o que é que acontece? Café na mão, senta-se no chão e mete ao lado. E Certo. levanta-se e fica lá. Ok. Depois, à hora do almoço, vem com o expresso, senta-se no chão e mete o expresso. E depois vai lanchar, senta-se no chão, faz o lanchinho dele e fica lá o prato ou o que quer que seja. Ok. Então imagina ao final de um dia, aquilo está lá uma rotunda, que eu apelidei carinhosamente de rotunda. E aquilo no início metia-me bastante, admito, bastante confusão. Mas como aquilo não interfere com a minha organização mental de tomar decisões, gerar ideias, porque está num outro espaço, numa outra Certo. divisão da casa, passei a brincar com aquilo, passei a dizer, olha, a rotunda está a ficar um bocadinho grande, não achas? E depois realmente é melhor começarmos a levar. Exato. Então, eu brinco um bocadinho com isso, ou seja, é algo que é desorganizado, mas é um desorganizado que eu já meti na minha cabeça que não interfere até um certo limite, que eu preciso ter ali Certo, um certo. certo limite. Como eu consigo ter alguma coisa, ou seja, também não sou do género, tem que estar aqui, tem que estar aqui. Às vezes acontece ter, imagina, alguma coisa ao lado, um prato, ou eu até dar uma sessão, e às vezes já me aconteceu ter um prato ao lado, já me aconteceu, mas aquilo não me interfere, ou seja, não é uma coisa extremamente desorganizada, porque as coisas extremamente desorganizadas é quase como se eu estivesse desorganizada mentalmente. É, E agora uma coisa com uma pergunta. Eu noto que há algumas alturas em que eu olho à minha volta e vejo tudo desarrumado e que parece que me liga assim uma ficha, tipo, eu não me entendo aqui. E normalmente, quando isso acontece, é porque eu estou numa fase também mais confusa, ou numa altura, ou numa semana, ou num dia também mais confuso. E eu não sei até que ponto uma coisa começa com a outra. Ou seja, eu acho que eu reparo na desarrumação e que a desarrumação me incomoda, e, mas só me começa a incomodar quando eu não consigo arrumar os meus pensamentos. Mas acho que uhum, começa pela minha cabeça e depois olho à minha volta e tenho um reflexo da minha cabeça à minha volta. ok. A minha é um Ou bocadinho. seja, para ti é ao É contrário. o contrário, é de género. Por exemplo, imagina que eu estou numa semana em que eu sei que é uma semana pá, de muito trabalho, muita coisa a acontecer, ou seja, é quase como já assumisse que vai ser uma semana com muita coisa. Por exemplo, alguma coisa fora do sítio, ou, por exemplo, quando eu vou gravar um vídeo. É natural, quando eu gravo um vídeo, é natural as coisas saírem fora do sítio. Uhum. É a câmara, é a luz, é o micro, é tudo o que é Sim. necessário para. E essa confusão é uma confusão de isto faz parte daquilo, ou seja, aquela desarrumação, no fundo, para quem vê de fora está desarrumado, mas para mim está arrumado porque faz parte daquela semana, Ok, sim. faz parte daquilo que é o meu trabalho, neste caso, e que eu sei que aquilo não está fora do sítio, ou seja, não é desarrumado, está fora do sítio, ou seja, está desenquadrado. Género, no meio de uma sala, tu teres uma câmara não é normal, Uhum. está desarrumado, está fora do sítio. Mas no meu caso, eu sei que não está desarrumado porque aquilo é algo que está ligado a alguma coisa que está a acontecer e por isso é que está ali. Aliás, para me facilitar, imagina que eu vou fazer um live ou alguma coisa assim e vou precisar daquilo no dia seguinte. Eu não vou arrumar para no outro dia voltar a A usar. ter o Não, mesmo trabalho. exatamente, Pois, fica, exato. fica lá. Mas visto de fora, se alguém vir de fora está desarrumado, mas eu não entendo aquilo como desarrumado. Agora, para mim há coisas que realmente, por exemplo, a rotunda é uma coisa que, imagina, se numa sala com uma câmara e ainda com uma rotunda, para mim alguma coisa está desarrumada e não é a câmara. Exato. Ok, sim, sim, porque a câmara naquela altura é o espaço dela, é o local dela. Vou aqui confessar uma coisa, eu e o Diogo
vamos mudar de casa e uma das coisas que não vamos mudar para a casa que gostaríamos e que tínhamos o objetivo, mas vamos mudar porque o Diogo sente falta de as coisas não têm um sítio para onde ir. E isso é uma coisa que o está a afetar cada vez mais. E eu, ok, eu não adoro a casa assim tanto, mas eu tive que perceber que esta casa onde nós estamos tem 2 quartos e um quarto é só o meu escritório. E que no meio da minha desarrumação eu tenho os sítios para colocar as minhas coisas. Eu sei que aquelas gavetas, apesar de poderem esconder desarrumação, eu tenho as minhas coisas arrumadas e separadas pelas categorias. O Diogo não tem essa opção. Então foi a necessidade dele, e eu tive de perceber também, porque se calhar eu já tinha isso, apesar da minha desarrumação, eu tinha ok, as minhas coisas têm um sítio para onde ir. E às tantas as dele não. E então foi assim uma Sim, coisa. mas pronto, mas aí a mesma questão da limpeza, quando eu vejo assim alguma coisa suja na casa de banho ou assim, é algo que me causa transtorno. E portanto, às vezes eu confessei-te isso antes do nós ligarmos no podcast, às vezes com as toalhitas de limpar a cara, eu vou lá só tirar aquele bocadito que está ali sujo, que é para não me causar confusão. Eu de vez em quando também faço. Agora, aquela toalha que ficou que é para lavar, mas o cesto não está ali, então está no chão. Eu assumo que o local dela é aquele e pronto, acabou. Pronto, E é deixo de ver. Isso era algo que o Helder faria e faz muito faz. bem, e faz, que eu não. Eu vejo aquilo, epá, isto não é aqui, portanto vamos. Às vezes durante o dia é uma coisa que eu ando a fazer, só a pegar nas coisas que não estão no sítio delas e a colocar no sítio delas. Aquilo está sujo, vai para o cesto da roupa suja. Às vezes na rotunda, pegar nas coisinhas da rotunda, eu incorporei isso até de manhã. Antes de começar o meu dia de trabalho, às vezes ando pela casa a ver o que é para o sítio ou se existe alguma louça para lavar, para ficar a cozinha já toda arrumada. Portanto, que é uma das coisas, se eu vou à cozinha, eu quero ir à cozinha buscar água ou alguma coisa e não me estressar só por ver que alguma coisa está fora de sítio. Eu também prefiro, mas se tiver lá alguma coisa por lavar ou assim, tipo, não me drena. Sim, se tiver alguma coisa para lavar, tipo um copo, assim. Agora, se eu vir uma pilha de coisas. Quando começa a ser pilha. Não. Isso tem horas específicas que pode acontecer, muito raramente, porque quando sou eu a cozinhar, eu estou a lavar a louça enquanto cozinho. Não há louça suja. Já ouvimos falar disso? Portanto, normalmente não tenho uma grande pilha de louça para lavar. Portanto, um copo assim não me estressa, só se tiver muita coisa, que pode ter acontecido alguma coisa e eu não ter lavado ou assim, mas também é raro. É raro, ok. Então, e outra coisa que tu queres lá saber, Ana Rita? Olha, esta aqui eu quero lá saber quando as pessoas pensam sobre a questão do planeamento, ou seja, de uma coisa que eu uso são os blocos de tempo, a organização do meu dia, e muitas vezes isso é associado à questão de mega controle e restritivo e assim uma coisa muito que nos tira a liberdade, muito fixa, não é? É. E é exatamente o oposto. Ou seja, o facto de eu criar, de saber como é que é o meu dia, de eu planear as minhas tarefas, o que é que vai acontecer naquele dia, dá-me liberdade para tomar melhores decisões. Porque eu tomo a decisão do que é que acontece naquele dia e depois as únicas decisões que eu tenho que tomar naquele dia é a quem é que eu tenho que dizer que não, não tenho que pensar naquilo que eu preciso, que precisa de ser feito naquele dia, nem se me vou esquecer de alguma coisa, porque muitas vezes o que nos causa, lá está, a prisão é eu já não me lembrei, ou eu esqueci-me daquilo, ou aquilo passou. Ou seja, eu tenho a minha organização, o facto de eu saber
e de estruturar o meu dia dá liberdade e dá flexibilidade. Mas muitas vezes isto é visto exatamente como o oposto. E como é visto como o oposto, associam as pessoas que organizam e que planeiam e que têm mais estrutura, pessoas de maior controle. Eu não vou dizer que eu não sou um bocadinho control freak, porque sou, tá? Não tínhamos Mas, percebido nada pela rotunda, nada. mas na verdade eu sinto que vivo de uma forma muito mais flexível pelas decisões que eu consigo tomar de forma, no meu dia, de forma mais assertiva. Ou seja, eu não tenho dificuldade quando tenho que dizer que não a alguma coisa, se houver algo na minha agenda que me esteja a dizer que naquele momento eu preciso completar algo, ou tenho um evento com alguém. Ou quando me perguntam, olha, será que podes no dia X? A primeira coisa é, deixa-me ver na agenda e já te respondo. E às vezes tenho que fazer, pode acontecer, e já acontece muitas vezes, eu fazer mudanças. Ou seja, e esta também é flexibilidade. É eu saber que eu não vou esquecer de uma determinada coisa, porque ela está lá, mas se ela tiver que ser alterada, eu sei que ela vai automaticamente passar para outro dia e que vai acontecer. E o que eu quero dizer com isto, que eu quero lá saber, eu quero lá saber aquilo que acham sobre o que é ser uma pessoa produtiva, mas eu quero saber a forma como eu educo as pessoas também e as ajudo a compreender esta questão da produtividade. E sermos produtivos não significa que eu tenho todo o meu dia cheio de coisas, ou seja, eu não estou ocupada. Uma coisa é sermos produtivos, outra coisa é estarmos ocupados. Uhum. E o ser produtiva ajuda-me a tomar, lá está, as decisões do que é que no meu dia me traz melhores resultados e não andar a fazer coisas só por fazer para ocupar o meu tempo. Dar aqui um exemplo, estava-te a dizer que de manhã às vezes ando pela casa a tirar as coisinhas e a meter no sítio delas. Sim. E isto é uma tarefa não de ocupação, mas de produtividade, porque eu sei que em algum momento, se aquilo tiver tudo fora do sítio, eu vou ter dificuldade em tomar uma decisão que seja importante para aquele dia, para algo que eu estou a criar ou para algo que eu estou a construir. E eu não quero que isso aconteça. Então, isto é algo que não só é produtivo, mas também que me liberta tempo para chegar a um momento e eu vou andar super irritada porque está tudo fora do sítio. Ou seja, eu não deixo chegar a esse ponto. E isto é, eu saber o que é que me faz saltar a tampa, o que é que está fora dos meus. É verdade, o que é que está fora dos meus valores e como é que eu posso organizar o meu dia de forma a que seja o mais produtivo possível. Por exemplo, a questão de. Eu sei que esta questão é um bocado chata para algumas pessoas de estar a cozinhar e a lavar a louça, mas para mim isto é uma coisa super produtiva. Se eu estou na cozinha. Uma coisa, eu não saio da cozinha enquanto estiver a cozinhar. Portanto, se eu estou a cozinhar, eu estou na cozinha. Portanto, tudo que é necessário ali na cozinha vai acontecer naquele momento. Uhum. Portanto, enquanto eu estou a cozinhar, eu lavo a louça. Isto é algo que para mim é produtivo. Para quê? Para não chegar ao ponto de ter uma pilha de coisas que me vai fazer saltar a tampa e andar irritada e que depois me vai influenciar o resto do meu dia. E nós termos noção destas pequenas coisas, nós dizemos, não tenho tempo para. Às vezes é só uma questão de otimizarmos o nosso tempo. Não tenho tempo para isto. Há coisas que eu não quero saber, como por exemplo passar a roupa, não quero saber. Exato. Mas há outras que eu quero ser produtiva e elas precisam de ser feitas. Então, como é que eu posso otimizar isto ao melhor de mim? Isto dá-me liberdade. Então, olha, vais ficar muito contente com o que eu te vou dizer. Que foi, eu era uma dessas pessoas, há anos, antes de conhecer, eu era uma dessas pessoas que, não organizar essas coisas, não, que horror, eu quero a liberdade de escolher no momento, e blá, blá, blá. E finalmente, Ana Rita, eu dou o braço a torcer, estas férias, eu dei o braço a torcer a mim mesma e vou planear as refeições semanalmente, porque é das coisas que mais me drena. E pronto, agora dou o braço a torcer. Não é que tu nunca tenhas dito isto, mas é a primeira vez que. Ok. Isso é uma liberdade. É estúpido eu continuar a insistir que no dia ou no dia anterior eu vou perceber.
Porque o facto de, ok, vou gastar um bocadinho mais de tempo a organizar e a pensar e a decidir o que é que vai ser feito e em que alturas. Mas a verdade é que quando eu fiz isto, e eu tenho um vídeo em que eu planeei e executei 4 dias de refeições e gravei isto, fluiu tudo tão bem que eu não sei como é que não me deu clique antes. Não, é liberdade. Nós planearmos É. dá-nos liberdade, planear as refeições. Eu tenho um momento, normalmente nós planeamos as refeições aqui ao domingo e depois vamos às compras, ou seja, logo ali dá-nos uma liberdade total. Porquê? Eu tenho que ir às compras, certo? Eu não gosto de ir às compras, mesmo para comida. Eu detesto ir às compras de comida. Não, Mas só aqui um pequeno parênteses. Desde que começou os confinamentos, eu e o Diogo temos feito mais compras online e vem-nos entregar a casa. E uma coisa engraçada, eu não me importo, ou não me importava, de ir às compras ao supermercado e ver as coisas que há e inventar, mas quando tenho que fazer online, não saber o que vou preparar dá-me muito stress. Dá-me muito stress. Detesto fazer as compras de supermercado online. Mas se calhar olha, agora isso vai mudar. pois, nós não fazemos muito online, nós fazemos mesmo, vamos lá. Então, para otimizar, não gostamos de ir às compras, nem eu e o Helder, mas tem que ser feito. Então, antes de ir às compras, planeamento das refeições. Logo, planeamos as refeições. O que é que está a faltar nesta receita? Falta isto, isto e isto. Lista de compras. E depois é listinha de compras, entrar no supermercado, meter no carrinho, vir para casa e o que é hoje o jantar? Vai ver à porta do frigorífico e vamos ver o que é hoje o jantar. Portanto, para mim e para o Helder, é menos uma decisão que tomamos todos os dias porque ela já foi tomada. É que é isso que eu estou a sentir necessidade de não ter de tomar mais essa decisão todos os dias. Sim. Já não Sim, está. não, é menos essa decisão. E nós fazemos isto em conjunto, não é? Normalmente o que é que tu gostas, o que é que eu gosto, e procuramos, e para nós já começa a ser mais simples porque temos a lista de todas as receitas. Então às vezes eu pego, olha, nós já não fazemos esta receita, sei lá, pá, há 15 dias, um mês, vamos fazer. Então é muito simples irmos às receitas que fazemos. E este tipo de planeamento dá-nos a tal flexibilidade para, mas hoje nem me estava a apetecer isto, olha, o que me estava a apetecer era mesmo isto. Ok, trocamos. Sendo Mas, que eu vou continuar a fazer o batching. Ou seja, para sim, mim não me encaixa ir cozinhar todos os dias. Continuar, pronto, não. nós aqui temos, fazemos da seguinte forma: o jantar é o almoço do dia seguinte, e portanto. Óbvio. Mas eu, quando for fazer o jantar, vou fazer o daquele dia e o jantar e almoço do dia a seguir, pelo menos. Ok, pronto, nós aí Pelo menos. nós cozinhamos todos os dias. Se não sou eu a cozinhar, é o Helder a cozinhar, pronto, dividimos. E outra coisa, agora a questão do planeamento. Eu olho para, quando eu vou fazer o planeamento das refeições, há uma coisa que está lá, que é a minha agenda. Eu olho para a minha agenda e digo, olha, neste e neste dia vais ter que ser tu a cozinhar, porque ou eu tenho uma sessão, ou eu tenho um evento, ou alguma coisa, ou neste fim de semana eu não estou, porque acontece alguma coisa. Portanto, a minha agenda no planeamento das refeições está lá. Porquê? Porque vamos planear uma refeição naquele dia, que se é o Helder a cozinhar, há coisas que ele sabe fazer, há coisas que ele não sabe. Então tem que ser uma coisa que ele se sinta super confortável a cozinhar. Então é importante eu ter a minha agenda e saber o que é que vai acontecer, para não chegar. Sim, sim. Olha, é verdade, hoje eu tenho, esqueci-me de te dizer e temos que tomar novamente a decisão. Não. Já a decisão está tomada, já foi tomada. E depois é tal flexibilidade, lá está. Isto em vez de nos aprisionar, dá-nos a tal liberdade. Chega já aquele dia, apetece-te outra coisa. Olha, sabes o que é que me era mesmo isto? Pronto, e altera-se. Altera-se a refeição, muda-se para outro dia. Aliás, posso-te dizer que aquilo que nós cozinhamos ontem foi, como nós cozinhamos todos os dias, às vezes acontece sobrar para vários dias. Então, para nós não deitarmos comida fora, obviamente, o que é que acontece? Há um dia que já não cozinhamos, olha. Ou seja, imagina, tínhamos planeado hoje fazer qualquer coisa, sei lá,
um guisado vegetariano, e não aconteceu porque tínhamos restos, e então queremos comer o redon, não é? Os restos do dia de ontem. Adoro essa vossa expressão, adoro. Pronto, e o que é que aconteceu? Nestes últimos 3 dias, aqui foi sempre tudo em festa, aniversários e tivemos casamentos e, portanto, não tínhamos feito o planeamento das refeições. Mas tínhamos as refeições da outra semana e havia uma que não tínhamos feito. Então passou logo para o dia, neste caso, o dia de ontem. Portanto, isto dá-nos, lá está, a tal flexibilidade para também rapidamente, se precisarmos tomar uma decisão, tomamos uma decisão de qual é que é a refeição ou o que é que nos apetece naquele dia. Sim. E pronto, queria só dizer que não é estanque, não tem de ser, se achares, tu que nos estás a ouvir, se achares que não gostas de organização, podes ser como eu e podes começar a render-te algumas coisas de vez em quando, consoante vai fazendo mais sentido, Portanto, podes juntar aí ao grupo. Eu quero lá saber se acharem que sou muito restritiva, porque se há coisa que eu não sou, é restritiva. Sou uma pessoa muito, muito, muito flexível e que ama a liberdade. E ai de quem diga o contrário. E ai de quem diga o contrário e que ama a liberdade. E portanto, Sara, o que é que tu queres lá saber? Olha, há uma coisa que nos últimos tempos eu me tenho apercebido que quero mesmo lá saber. E eu lembrei-me disto porque eu tive esta reação quando me perguntaram, então Sara, mas e se eu usar essa saia, vai-se notar a celulite? E a minha primeira resposta foi, mas quem quer saber disso? E como, para mim, eu quero lá saber da minha celulite, ou seja, eu presto atenção à minha celulite quando eu sei que não estou a fazer o que eu sei que devo fazer, que é beber água, ter a minha alimentação não emocional, fazer exercício. Portanto, quando isso não está certo, é que eu olho para a minha celulite como olha, está aqui um aviso, tens de tratar de ti, tens de tratar da tua saúde. Agora, eu quero lá saber da celulite das outras pessoas. Este foi o primeiro ano em que eu estive na praia e por tantas alunas me terem falado, alunas e participantes das aulas abertas que eu faço na Palmeira, em que eu reparei, ok, então elas estão com tantos problemas com a celulite, vamos lá ver, aqui nesta praia, que tinha pouca gente, vamos lá ver quantas mulheres é que têm celulite. E eu devo ter passado por para aí 200 pessoas, porque andamos um bocadinho, e 2 não tinham celulite, ou pelo menos eu não reparei. E portanto, tem toda a gente celulite. Eu quero lá saber. Sim. Genuinamente, eu quero lá saber. Se Exatamente. nota, se não... Tipo, toda a gente tem um corpo. Sim, eu tenho celulite, não tenho muito, mas tenho celulite e tenho estrias. Agora, é como tu dizes, eu sei que tenho uma alimentação equilibrada, eu sei que bebo água, eu sei que pratico exercício físico, portanto, é uma coisa que não é por eu não cuidar de mim, não é por. Era mesmo o que tu estavas a dizer, ou seja, para mim até mesmo uma não questão, porque o mais importante é assim. O mais importante para mim é a questão da saúde. Se eu estou saudável, se eu cuido de mim, se eu tenho hábitos saudáveis, porque isto a longo prazo é que vai fazer a diferença. Agora, a celulite, epá, se realmente é porque eu não estou a ter bons hábitos, então o problema não é celulite. O problema São os hábitos. são os hábitos. É o que andamos a fazer. Exatamente. E aí, em vez de focar na celulite, ai meu Deus, e andar a. Porque depois acabamos por ir para preços rápidos. Cremes redutores, mais não sei o quê, mais não sei o quê, aquelas coisinhas que. A roupa para tapar. Aquelas coisinhas. Que é exatamente isso, que é o penso rápido, que é tratar aquilo que é um reflexo de algo mais profundo. São os hábitos e são as coisas que nós fazemos que vão gerar aquilo. Então, pá, quero lá saber da celulite, a sério. Mas é assim, eu quero lá, é como tu dizes, eu quero lá saber da celulite desde que eu saiba que tenho bons hábitos.
Mas é isso, e quando eu falo de quero lá saber da celulite, é porque, como vocês devem imaginar, tratando-se de roupa, há muitas mulheres que me dizem eu não uso isso porque se vai notar que tenho celulite. E para mim isso não é uma questão, porque se tens, e isto é uma das bases da Palmier, que é aceitar não é resignar. Aceitar não é resignar. Então, ok, eu tenho celulite, estou a fazer o que é preciso para a minha celulite não ser tão evidente e para eu ter o corpo saudável, e não é o corpo que nas revistas ou que sempre me reforçaram que é o corpo bonito, que tem de ser assim, porque não tem. Há mulheres extremamente saudáveis, como tu, Ana Rita, que tens uma alimentação boa, adequada, que fazes exercício e mesmo assim tens celulite. Ok, então celulite faz parte do corpo humano, é maior ainda nas mulheres. Mas eu noto mais a minha celulite, de certeza, que é porque algum das outras coisas eu não estou a fazer bem. Ou eu não estou a fazer como sei que era necessário para mim. Agora, estar a pôr um monstro num detalhe do meu corpo é não aceitar e ao mesmo tempo estar-me a resignar. Porque Concordo. é não aceitar e resignar. É exatamente o oposto. E quando, ok, eu tenho celulite, mas eu tenho celulite, hidrato-me, vou comer mais frutas, legumes, ter atenção, que é uma coisa que eu preciso ter mais atenção na minha alimentação emocional, e não tratar a celulite como um bicho, porque não Exatamente. é. Exatamente. Nós, é, Foi efusivo agora. sim, eu posso não gostar de como eu estou, mas isto não é quem eu sou. Portanto, são coisas diferentes. Eu posso não gostar da forma como estou, e aí eu preciso, lá está, de aceitar que eu neste momento estou assim, mas que posso mudar, mas que isto não é a minha identidade, não é quem eu sou. A celulite não é quem eu sou. Eu estou assim, eu tenho celulite por algum motivo. Pode ser alimentação, pode ser exercício, pode ser Pode ser também hidratação, genética. pode ser genética, um conjunto de coisas. Agora, não nos vamos a resignar a isso. Não nos vamos a resignar a isso e pensos rápidos, portanto, eu concordo plenamente contigo. É, E, a pergunta é: onde é que eu preciso de cuidar de mim? Onde é que eu e, preciso de me nutrir? e podes chegar à conclusão que a única coisa que tens que nutrir é só a tua cabeça e é só abrir os olhos, porque efetivamente, pronto, agora mudando da celulite, imagina, são varizes, varizes. Quero lá saber, usa a roupa que mostra que tens varizes ou celulites. Eu, é, para mim, usar a roupa é uma forma de expressão. E eu Uhum. acredito na liberdade de expressão, pelas palavras e pela roupa. E que há pessoas que vão perceber o que estás a dizer e que vão concordar com o que estás a dizer, e há outras pessoas que não vão concordar e que não vão achar bonito até. Elas têm esse direito, da mesma Uhum. maneira que tu também tens o direito de usar. E, portanto, é isso. Este é o meu quero lá saber mais efusivo. E eu, que me tira mesmo, porque quando me dizem que não usam algo por causa da celulite, eu sei que é um não aceitar que se está a resignar. E isso tira-me do sério. As coisas mais. Temos que ter responsabilidade. Normalmente as coisas que nós dizemos, existe algo ali mais por trás daquilo que precisa de ser ali esgravatado e ir um bocadinho mais fundo, porque de certeza todos nós temos um poder único e todos nós temos um poder de escolha e na maior parte das vezes não assumimos esse nosso poder de escolher, tomar ações diferentes ou ter comportamentos diferentes que nos alinhem mais com a pessoa que nós desejamos ser, e ir mais na direção da pessoa que desejamos ser. Portanto, bora lá, fazer melhores escolhas e escolhas mais alinhadas e aceitar para avançar, como tu dizes, não é?
Aceitar para avançar, sem resignar pelo caminho. E foi este o episódio das Barbies desta semana. Espero que tenhas gostado. Diz-nos aqui em baixo nos comentários o que é que tu também queres lá saber. Se tens roupa com mais de 10 anos, como é que tu és em relação à arrumação e conta, partilha connosco porque é a parte mais gira, quando vocês nos dizem. Exatamente. E vamos nos despedir então. Encontramos-nos no próximo episódio das Barbies. Um beijinho muito grande e tchau! Tchau! Até para a semana!